Agora sim, estou ao vivo mais uma vez, porque a primeira vez caiu a live. Vou anotar aqui o tema, a gente vai falar sobre traumas emocionais. Sempre um tema muito sensível, mas muito importante da gente falar, tá? Vão encaminhando, quem for chegando vai encaminhando essa live aí para quem vocês acreditam que possa se interessar pelo tema. Na verdade, trauma é algo que é natural da vida e todo mundo já passou por uma situação traumática. A gente vai conversar sobre isso. Então, se vocês acreditam que esse tema é importante, se eu posso ajudar vocês. Já tem gente clicando no coração, eu já ia pedir, porque assim o Instagram começa a entregar, né, essa live para mais pessoas. Como vocês já sabem, Pausa e Prosa, sempre às terças-feiras, às 10h30, pelo menos por enquanto. Bom dia, Drica. Bom dia, Carla. Bom dia, Thaís. Se vocês pretendem assistir essa live amanhã, até o final, né? São 30 minutos aí de live, mais ou menos. Sugiro que sentem de uma forma confortável, que prestem atenção na respiração de vocês, porque esse é um tema muito sensível e falar sobre trauma mexe com a gente, porque muitas vezes eu posso falar de algum tema que é alguma coisa que mesmo que vocês não tenham vivido, a gente pode ter reações, né, relacionadas a situações traumáticas que a gente viveu, mesmo que a gente não saiba. Então é importante que o tempo inteiro, e aí eu vou pedir que vocês façam esse compromisso com vocês mesmas, que o tempo inteiro durante essa live estejam atentas às suas reações, à sua respiração, a como está o seu corpo, tá bem? Porque uma das coisas que a gente vai ver aqui é que o corpo, ele é a chave, o corpo é a chave para o trabalho com traumas, né? Vou falar um pouco mais em detalhes sobre isso. Eu abri a live antes, mas já tá... Não abri antes não, já tá na hora, né? Vamos lá, minha gente. Então, importante, mais uma vez, sente, né, o seu corpo, como é que tá. Então, esteja atenta aqui ao tema da live, aos conteúdos que eu vou trazer, mas atenta ao corpo de vocês, tá certo? Para que a gente possa se regular emocionalmente e não tenha, assim, alguma afetação emocional por conta de algum conteúdo que vem aqui. Mas o que é trauma, né? Antes de eu falar exatamente o que é trauma, definir, a gente tem dois tipos principais, assim, digamos assim, maiores de trauma, que seria o trauma de choque, que é aquela situação que a gente vivencia uma vez e aquilo nos leva para um lugar de traumatização. Então, a gente pode pensar em um abuso, né? Uma situação de abuso sexual, outro tipo de abuso, alguma violência, um acidente de carro, né? Porque esses acidentes, eles não são só físicos, né? Eles podem ser emocionais também, geralmente são. A gente tem cirurgias podem ser traumáticas, né? Eu falei em acidentes, a gente pode pensar em assalto, todo esse tipo de... se enquadra, né? Esses traumas se enquadram em trauma de choque. E existem os traumas de desenvolvimento, que são os traumas que aí quase todo mundo tem, porque os nossos pais, de maneira geral, não são especialistas em trauma, e o cuidado e a orientação que nos dão são inadequadas. E aí a gente, de maneira geral, né, podemos resumir assim, um trauma de desenvolvimento, que é nos primeiros anos da nossa vida. Bom dia! E aí, minha gente, não quer dizer que pra gente ter trauma de desenvolvimento é somente uma negligência, um abuso dos pais, alguma violência em casa, mas a própria criança que fica chorando no berço, por exemplo, ela pode estar sofrendo, né, de um trauma de desenvolvimento. O próprio parto ele pode ser traumático para o nosso corpo. Importante eu lembrar aqui para vocês que o trauma ele não está somente no que a gente lembra.
ele não está somente na nossa memória, o trauma, ele está no nosso corpo. E a gente vai ver aqui com algumas respostas que eu vou dar para as perguntas das caixinhas e também porque é uma das principais, né? O que é que a gente sabe, como é que a gente sabe que tem um trauma, né? Eu acho que essa é a principal dúvida de vocês, né? Da maioria das pessoas, para saber se tem um trauma e se pode ser curado, né? E como pode ser curado. Então, a gente vai falar, né? Não vou falar sobre tipos específicos de trauma, eu vou continuar fazendo lives sobre esse tema. Então, a gente não vai falar especificamente de trauma de choque ou de trauma de desenvolvimento. A gente vai falar, eu vou falar aqui de maneira geral, tá certo? Então, como é que a gente pode perceber que existe um trauma que não foi curado? Tá, vou voltar antes, desculpa. Eu falei desses dois tipos de trauma, mas eu não dei, assim, uma definição. Então, o trauma, ele geralmente é algo que nos afeta emocionalmente de uma forma inesperada, tá? Os estudiosos de trauma, né, os estudos de traumas mais recentes fazem com que esses estudiosos digam que o trauma ele não está no acontecimento, que o trauma não é algo totalmente distante da gente, que o trauma é algo natural da vida. A questão é que o que a gente chama de trauma hoje é o que, na verdade, esses teóricos chamam de traumatização. Então, a traumatização, que eu vou usar aqui como trauma mesmo, para que a gente não fique cheio de conceitos, porque aqui não é um curso para terapeutas, né? É para todo mundo. Então, se a gente for pensar ali, será que eu tenho um trauma? Será que eu fui vítima de um trauma? Significa que o seu corpo, o seu sistema nervoso, que é o sistema que a gente faz o relacionamento da gente com o mundo, ele não tinha condições de suportar aquilo que apareceu. Então, num acidente de carro, eu não tenho, vou dar exemplo, né, de um trauma que gravou, né? Um acidente de carro, um trauma de choque, eu não tenho como me livrar daquilo ali, né? Foi inesperado, o trauma de maneira geral é inesperado. É algo que eu não posso, eu não consigo reagir, tá? E algo muito mais importante também para depois do trauma, é quando eu não tenho um suporte necessário. Então, a traumatização, né, esse trauma, ele tem uma possibilidade de ficar preso aqui no nosso corpo, com as nossas emoções, quando eu não tenho um suporte necessário depois de vivenciar um evento traumático. Tá fazendo sentido, gente? Se vocês puderem também comentar e fazer perguntas, tá certo? Todo momento eu tô aqui lendo o que vocês escreverem. Então, como saber se eu tenho, né, um trauma, uma situação, se o trauma ainda tá aqui em mim, caso eu não lembre, tá? Se você tem uma lembrança, a primeira coisa se você tem uma lembrança, uma memória de alguma coisa que não te fez bem, e você fica remoendo, você tem flashbacks, aquilo ainda te traz desconforto, provavelmente você ainda tem um trauma não curado, não superado. E sim, trauma tem cura. Trauma tem cura. Isso não significa se é um trauma que você tem memória, que você lembra que aconteceu. Isso não significa que você vai esquecer o que aconteceu. A cura de um trauma não passa pelo esquecimento. Passa por você não viver a partir daquilo que te aconteceu no passado. Passa por você lembrar, mas você não sentir a mesma dor, uma dor tamanha que te paralise ou que modifique a sua forma de ver o mundo, tá? E um trauma não curado ainda, né, de acordo com esses mesmos estudiosos, esses estudos mais recentes de trauma, que inclusive levam em consideração a neurociência, é que quando eu tenho um trauma que é curado, eu acesso uma potência que ficou escondida, né? Então, quando eu curo um trauma, quando eu curo um trauma, eu consigo acessar uma potência que ficou perdida por conta desse trauma. E aí que vem a parte mais importante, né? Se é um trauma que eu não lembro, ou mesmo que eu lembre, mas eu não sei se isso ainda me afeta, vou falar sobre alguns sintomas de traumatização. Se vocês quiserem compartilhar essa live com alguém,
ou dá um like aí se estiver fazendo sentido para vocês, vai me ajudar bastante a essa live chegar para outras pessoas, tá bom? E essa parte que eu vou falar agora é bem importante, gente. Esses sintomas de traumas, né, não curados ou não superados. Pessoas excessivamente inibidas e envergonhadas. Pessoas que têm reações desproporcionais aos acontecimentos da sua vida. Então, se a minha reação é muito, né? É exagerada com relação a algo que acontece comigo, ou se eu tenho uma reação que também não condiz, mas de forma muito inferior ao que seria esperado, isso pode ser um sintoma de traumatização. Se vocês não entenderem alguma coisa, também podem me perguntar, tá? Quando você entra em um círculo vicioso de padrões repetitivos relacionados à situação traumática. Então, uma mulher que viveu em relacionamento abusivo. Lembrem-se que eu pedi para vocês que durante toda a live prestem atenção no corpo de vocês, porque os assuntos são sensíveis. Então, se a gente tem uma mulher que viveu ou vive muito tempo num relacionamento abusivo, e quando ela consegue sair desse relacionamento, é possível que ela entre num outro relacionamento abusivo. Porque existe um senso de segurança que não está bem estabelecido aí, neuronalmente falando, né? Com relação aos cérebros, a perspectiva, a forma como essa pessoa vê o mundo. Então, a gente começa a reviver a situação traumática para que a gente possa conseguir, a gente repete para que a gente possa, de alguma forma, curar aquilo, tá? Mas se a pessoa não tiver num processo terapêutico, com um bom terapeuta de trauma, dificilmente ela vai conseguir sair desse ciclo, né? Porque o cérebro, ele tá trocado do que é seguro e do que não é seguro. Excesso de vitimização, aquela pessoa que se sente vítima de tudo, ela pode estar com um trauma fixado em seu sistema. Então, excesso de vitimização, excesso de agressividade, de violência. Pessoas violentas, elas geralmente sofreram traumas, né? Tanto as violentas, quanto eu falei no início, as pessoas excessivamente inibidas e envergonhadas, tá? Isso pode ser sintoma de traumatização. Nenhum desses sintomas que eu tô falando aqui isoladamente significam, não existe ou não tá? Foi trauma ou não foi trauma, não é pelo sintoma que a gente descobre. O sintoma nos dá indícios, a gente descobre no processo terapêutico, tá certo? Ou caso você já saiba que passou por uma vivência traumática. Sabe aquelas pessoas, um outro sintoma de trauma? Pessoas que se expõem muito ao perigo. E aí que a gente diz assim, é muito corajosa. Ela se joga mesmo. Só que muitas vezes ela tá colocando a vida dela em risco. Por quê? Porque o trauma colocou a vida dela em risco. A energia daquele trauma, daquele momento, ficou presa no corpo dessa pessoa. E ela só sabe viver perigosamente. Outro sintoma que a traumatização faz é a dificuldade nos relacionamentos. Então, a gente tem dificuldade em lidar com as diferenças, dificuldade em lidar com as pessoas. Isso faz com que a gente possa até destruir as relações. Então, a gente não consegue conviver muito com as pessoas sem estar sempre numa briga, né? Sem estar sempre se calando também, é uma possibilidade. Ou a gente briga ou a gente evita muito conflito. Isso também é um possível sintoma de traumatização. Quando você tiver uma sensação constante de insegurança, de insuficiência, de inadequação, então pessoas com medo de falar em público ou medo de expor a sua opinião por alguma situação, isso pode ser, né? Isso de forma recorrente, tá, gente? Isso não quer dizer que uma vez ou outra a pessoa teve medo, mas foi lá e fez e tal. Lembrando que nada aqui é taxativo, tá certo? É só para ligar o alerta de vocês. Outras coisas, excesso de vigilância, sabe quando você tá sempre, tá sempre se defendendo,
tá com ansiedade, traz ansiedade, né? Ansiedade e depressão podem ser traumatização, que ficou ali fixada, não cuidada, então a pessoa vai entrar em estados ansiosos e até depressivos. Pode trazer esquecimento, falta de concentração, problemas físicos de maneira geral, fibromialgia, problemas endócrinos, né? Que com o mau funcionamento aí das nossas glândulas também, dificuldade para dormir, não sei se eu já falei, manter energia baixa por muito tempo, e aí você faz exame, você faz terapia, e você tá ainda sempre numa energia muito baixa, né? Você se alimenta bem e tudo mais, faz tudo que é possível, mas muitas vezes pode ser também a energia desse trauma que ficou presa ali em algum momento do passado, tá? Gente, vocês estão quietinhas hoje. Vocês estão quietinhas hoje? Alguma dúvida? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Me contem. Mandem um like, um oi, pra eu saber que vocês estão aqui, né? Ainda. Um outro sintoma, enquanto isso eu vou continuando. Um outro sintoma de traumatização, né? Dificuldade de lidar com o estresse. Dificuldade de criar planos para sair dessa situação estressante. Então, as pessoas que têm um estresse e elas se ativam e elas não sabem, não conseguem ter a mente clara para resolver uma situação, isso pode ser um sintoma de traumatização. Ok, obrigada aí pelos likes, pelos emojis. E pessoas também que têm incapacidade de se comprometer com alguma coisa. Aí a gente fala assim, fulano, fulana, não quer saber de nada, fulano, fulana é vagabundo, né? Essas palavras que a gente usa, nem sei se o Instagram me deixa eu usar esse tipo de palavra. Não se compromete com nada, não tem respeito pelo outro. Então a gente precisa às vezes ter cuidado. Claro que não é que não existam pessoas assim, tá, gente? Mas por outros motivos. Mas isso também é um indício, uma possível traumatização. Então, a pessoa tem dificuldade de se comprometer, né? Pessoas traumatizadas, elas de maneira geral têm uma autoestima muito baixa, porque elas perderam um pouco do senso de segurança, certo? Tem muitos outros, gente. Sintam o corpo, como é que vocês estão aí? No início eu falei que esse era um tema sensível. Muitas coisas a gente pode reconhecer aí na gente ou em pessoas próximas. Lembro mais uma vez que não necessariamente todos esses sintomas significam que você tem um ou dois deles, que você tem um trauma aí preso, mas é um indício, tá bem? Então, prestem atenção no corpo de vocês um pouquinho. Respira, percebe como vocês estão, independente, né? De qualquer coisa, é importante a gente sempre fazer esse trabalho, tá? Até porque o nome da live é pausa e prosa, então a gente pausar, a gente não tá com pressa aqui de ficar jogando conteúdos. Vocês têm dúvidas sobre o que eu falei até agora? E apesar da gente perceber, gente, que o trauma impacta a nossa vida de forma muito profunda, é importante que a gente tenha em mente que um trauma, ele não é uma condenação, muito menos perpétua, tá? Então, uma condenação, ela depende de outra pessoa para nos tirar disso, né? Então, a gente pode muitas vezes pensar que trauma não tem cura, mas trauma tem cura. Trauma tem cura. Depende da gente buscar um auxílio, né? Um auxílio de um profissional qualificado. Inclusive, muitos trauma, eu falei aqui no início, para quem não estava, trauma é natural da vida. Então, a gente vai passar sempre por situações traumáticas. Vamos dar um exemplo, né? Bem simples. Mais uma vez, prestem atenção ao corpo de vocês, porque alguém de vocês pode ter passado por isso recentemente. Quando a gente perde um ente querido, né? Um luto. O luto ele é algo que vai acontecer na nossa vida em algum momento.
Pode ser um luto por um relacionamento, por uma pessoa, um ente querido, como eu falei. Pode ser até por um animalzinho que a gente tenha de estimação. Coisas que terminam, né? Coisas que se findam. Mas vamos focar aqui na vida, né? A gente perde uma pessoa querida. E quando isso acontece, isso a gente sabe que vai acontecer em algum momento, né? A gente não é imortal, a gente sabe que a gente vai morrer em algum momento, a gente vai deixar outras pessoas, e as pessoas à nossa volta, elas vão também partir em algum momento. E às vezes elas partem antes de nós, né? Então, isso é um trauma que todo mundo, em algum momento, vai vivenciar. Todo mundo, em algum momento, vai vivenciar, certo? Então, a gente veio preparado para o trauma. Nosso corpo veio preparado para o trauma. Só que a gente perde essa preparação. E aí a gente fica traumatizado, que é essa incapacidade de lidar com esses eventos da vida. Deixa eu ler vocês aqui, Diane. Que lindo esse tema, atravessa muito e às vezes não damos o cuidado. É verdade, Diane, porque o trauma é algo natural da vida, isso vai acontecer, né? Quanto mais a gente foge dele, a gente não consegue olhar e a gente não consegue cuidar e a gente não consegue curar, né? Carla falou do trauma coletivo, eventos traumáticos. Daria uma live só para isso. Eu não sei qual seria a pergunta especificamente que você quer saber, né? Mas, por exemplo, se acontece um evento traumático que eu não estou nele, eu posso me traumatizar, né? Por exemplo, um avião que cai, né? Isso afeta tudo que é coletivo. Tudo que é coletivo afeta. Diane, traumatizada é o seguinte, eu dei esse conceito no início porque é um conceito mais técnico, né? A gente diz assim, eu tenho um trauma. Na verdade, a gente não tem um trauma, a gente sofreu um trauma e ficamos traumatizados. Porque a gente pode sofrer um trauma e não ficar traumatizado. O traumatizar é quando esse trauma fica fixado na gente e a gente vive de acordo com esse trauma, mesmo sem consciência disso, tá? Mesmo sem consciência, a gente tá vivendo ainda com esse trauma em nosso sistema, não só, né, a gente lembra, mas a gente sente no nosso corpo. O nosso corpo tem memória e às vezes a gente não sabe disso. Então, quando eu tô traumatizada, é quando eu não consegui curar esse trauma de alguma forma, né? E aí, ou assim que ele aconteceu, né, depois de um tempo vem a traumatização, caso eu não tenha o suporte necessário. Grosso modo, tá? Porque aí tem muitos detalhes sobre isso, tá? Eu vou fazer algumas perguntinhas que estão aqui, que vieram dos stories, tá? E aí depois vocês podem continuar perguntando. Tem algumas perguntas que eu já respondi nos stories, mas eu vou responder aqui mesmo. Como eles podem nos atrapalhar? Isso eu acho que foi mais ou menos o que eu já respondi há pouco tempo, né? Pode trazer doenças físicas, dificuldade de lidar com estresse, né? Dificuldade nos nossos relacionamentos, dificuldade de dormir, trazer ansiedade, depressão, se sentir muito envergonhado, né? Ter reações desproporcionais aos acontecimentos e por aí vai. Como conseguir vencê-los? É isso que eu ia falar antes da gente terminar. Mas, basicamente, a gente precisa de um trabalho terapêutico que leve em consideração corpo e mente. Por que eu tô falando isso? Tá? Eu sou terapeuta junguiana em formação e Jung trazia o processo dialético, tá? Que é dessa conversa, porque veio da psicanálise. Entretanto, os estudos mais recentes sobre trauma, os estudos que são baseados também na neurociência, a gente tem aí americanos, canadenses e alguns outros de outras, mas a maioria dos estudos, né, são ali na América do Norte. Então a gente tem Peter Levine, que estuda trauma há 50 anos, tem Bessel van der Kolk, Gabor Maté, que são os 3 principais nomes que me vêm à mente agora e que são, né, alguns dos autores que eu leio e estudo e que as minhas formações de trauma trazem. Já tem uma percepção, né, os estudos mais recentes, de que a fala, né, ela pode retraumatizar. Não quer dizer que você não possa falar, certo?
Só que a fala, ela tem o seu lugar, mas o corpo também tem o seu lugar. Então, a cura do trauma perpassa por uma integração corpo e mente. Porque o trauma, ele não fica só na minha memória declarativa, não fica só aqui no que eu penso, no que eu lembro. Ela fica também na minha fisiologia, ela fica também no meu sistema nervoso. E para isso eu preciso restaurar o meu sistema nervoso a partir disso, tá bom? A Aline tá aqui. Eu estou aqui pensando, o pior do trauma é quando não sabemos que estamos traumatizados. Quando sabemos disso e começamos a tratar, apesar de difícil, muitas vezes doloroso, é libertador. Porque o trauma, ele tira a depender da intensidade dele, mas ele tira a nossa real potência. Minha professora querida Liana Neto, que é a minha principal professora, né, no tema do trauma, ela diz que o trauma tem o terrível, né? Porque ninguém deveria ter passado por um trauma, né? Situação traumática, apesar de ser natural da vida, a depender do que acontece, a gente não deveria, né? Aquilo não deveria ter acontecido, uma negligência, um abuso, enfim, um assalto, sei lá, isso não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. E aí, quando a gente cura isso, vem o incrível, que é a gente poder acessar uma grande potência dentro de nós, né? Drica fala, eu sei que tenho traumas, mas é difícil descobrir de onde vem ou ressignificar o que os ocasionou. Tenho duas coisas para falar sobre isso. Na minha perspectiva dos estudos que eu tenho sobre trauma, a gente, primeiro, não precisa necessariamente descobrir de onde vem. A gente pode, tá? Muitas vezes a gente vai fazer isso em processo terapêutico, mas não necessariamente a gente precisa saber de onde vem, por que aconteceu isso e como... O importante, e aí eu venho com Jung, daqui pra frente, né? O que esse trauma faz com que eu viva como, né? E pra que tá me servindo? E aí o que eu posso aprender com isso e à frente? E aí quando a gente pensa em ressignificar, nem todos os traumas a gente pode ressignificar. Porque ressignificar é dar um novo significado. E algumas coisas eu não posso dar um novo significado. Por exemplo... Se a pessoa sofreu um abuso, ela foi violentada e não tem um outro significado para isso, ela sofreu uma violência. Então eu posso curar isso sem dar um novo significado. Mas, por exemplo, eu posso ressignificar um abandono do tipo, meu pai saía para trabalhar e eu me sentia abandonada e hoje eu tenho esse trauma do abandono, certo? Que seria um trauma de desenvolvimento. Eu posso ressignificar porque hoje eu sou adulta e eu posso entender que, o meu pai saía para trabalhar e tá tudo bem, ele não tava me abandonando, ele não tava deixando de me amar porque ele não passava o dia inteiro comigo. É um exemplo, tá? Claro que tem pais que abandonam de verdade. Travou de novo, né? Eu tô falando nesse caso que o pai não abandonou, tá certo? Então, nem todos os traumas, eles podem ou devem ser ressignificados. Por isso que a gente usa muito mais superar ou curar mesmo o trauma, tá bem? Vou seguir com mais perguntas aqui, dos stories. Como identificar que um trauma, deve ser que tive um trauma, e eu já falei para vocês, né? É processo terapêutico, alguns desses sintomas, e quem chegou depois pode voltar e assistir a live depois, né? Eu acho que esse tema ele é bem importante. Gente, tem horas que as perguntas não ficam aqui, não. Como começar a superar um trauma que te impede de aprender o básico, como dirigir, falar inglês e etc. Esses traumas, geralmente, eles podem vir de um episódio só. E pasmem, traumas de um episódio só, apesar de às vezes serem muito maiores, né? Sei lá, sofri um acidente de carro e não quero mais dirigir. Eles são, teoricamente, porque nada é preto no branco, já falei pra vocês aqui em todas as lives, eu gosto de repetir isso. Não existe uma causa que dê uma consequência, principalmente quando a gente tá falando de trauma, tá? Principalmente quando a gente tá falando de ser humano, porque cada um de eu e todas vocês que estão aí assistindo, cada um de nós vai ter uma forma de olhar o mundo, então por isso o que eu vivencio, né? Por isso que eu posso ser assaltada e não ficar traumatizada, e outra pessoa pode ser assaltada do mesmo jeito, no mesmo dia, na mesma hora, pelas mesmas pessoas, com a mesma
situação e ficar traumatizada. Então, o trauma ele também não está no evento, ele está em como eu enxergo essa situação, tá bom? Mas, voltando, esses traumas, aparentemente, eles são os mais fáceis de curar. Aparentemente ou de maneira geral, tá? De novo, não tô generalizando. Porque falar inglês, talvez, eu já atendi pessoas assim, o medo de falar inglês é porque uma professora disse tal coisa. Ou minha mãe disse tal coisa sobre o inglês. E aí eu uso a EFT. Se a pessoa não tem muitas outras situações relacionadas, é mais fácil. Medo de dirigir, por exemplo, também. A pessoa pode ter tido um acidente de carro. Trabalhar um evento traumático é mais fácil. Não quer dizer que eu faça em 1 ou 2 sessões, tá, gente? Mas teoricamente é mais fácil do que traumas de infância relacionados ao nosso próprio desenvolvimento, negligência, abandono, né? Falta de cuidados, esse tipo de coisa. Tá? Vou seguir aqui, pergunta dos stories. Todo mundo tem trauma? A gente diz que se não tem, mas assim, pelo menos 99% das pessoas já vivenciaram alguma situação traumática. O evento traumático a gente já passa, né, por um evento traumático. Que é aquilo que a gente às vezes não consegue lidar, né? Mas não necessariamente a gente vai ficar traumatizado por isso. Essa pergunta eu tentei responder de forma fácil, mas não é também. Como saber se tem um trauma de alguma coisa? Já falei. O que ativa um trauma? Peraí, Essa pergunta é interessante. É como se fosse, eu acho que a pessoa está falando aí sobre gatilho, né? A gente não ativa e desativa traumas. O trauma tá ali, né? Na nossa vivência, na nossa experiência. E aí a gente pode lidar, né? A gente pode encontrar na nossa vida alguma situação que possa ser parecida com o trauma. E com parecida, na verdade não parecida, mas que se relacione. Ela não precisa ser parecida. Então vamos lá. Pode ser um olhar de alguém, uma palavra, um tom de voz, uma cor, pode ser um som, um cheiro. Tudo isso pode te dar um gatilho, e aí não é o gatilho igual o povo fala da internet, que gatilho, porque o gatilho a gente fala assim, pode dar um gatilho e você tem consciência daquilo, isso não é um gatilho, tá? O gatilho ele vem de forma bem inconsciente, e que você não sabe, e aquilo muda o seu dia, muda a sua expressão, muda a forma como você lida com as situações que vêm ali. Então, não sei se é isso que a pessoa perguntou, como ativar um trauma, mas qualquer coisa, porque o trauma, ele não... É quando tem alguma coisa bem desorganizada dentro de mim, eu não sei muito bem o que fazer, como foi que aquilo. Então, eu preciso reintegrar o trauma. Então, o trabalho de uma terapia de trauma é reintegrar esses acontecimentos, é fazer com que a pessoa entenda que aquela experiência, ela ficou lá no passado, né? E às vezes a gente nem sabe que experiência foi essa, mas deu, né? Ouvi uma voz, ouvi um tom de voz, ouvi uma palavra, como eu falei, um cheiro, vi uma cor que está relacionada a uma situação traumática que eu vivi. Isso pode me desencadear, né? A aceleração do coração, ansiedade, tremores, ou uma preocupação excessiva, tá? O que os traumas podem acarretar no corpo físico? Inicialmente, pode trazer esses sintomas como palpitação, excesso de pensamentos, apesar de que não é muito físico, mas com o passar do tempo, se ele não for cuidado, ele pode trazer, sim, como eu já falei aí, questões endócrinas, pode trazer algumas doenças físicas, né? Pode ser enxaqueca, dores nas costas, problemas no estômago, tudo isso é possível ser consequência de trauma. Não necessariamente mas é possível. Traumas infantis e desenvolvimento de narcisismo pode acontecer. Não sou especialista em narcisismo, né? Mas para quem não sabe, o narcisista é aquela pessoa que ela de alguma forma se sente superior a todas as outras, né? E aí tem muitos graus, tá?
Voltei, gente? Me digam se eu voltei. A internet aqui de casa caiu, aí eu botei no 4G. Acho que eu já tô de volta, né? Vamos lá. Então, o narcisismo, ele pode, sim, pode ter, pelo menos assim, até onde eu sei, o narcisismo, ele pode ter um critério um critério familiar, mas ele pode, sim, ser por conta de um trauma ou de uma situação de desenvolvimento, né? De pais que colocam os filhos mesmo como superior, fazem com que os filhos, né, se sintam muito superiores. E aí não é autoestima, tá? A gente pode até fazer outra live sobre isso. A autoestima é outra história, não é você, né? Enfim, o narcisista vai nessa de me sinto o máximo. Então, assim, não tenho muitos detalhes, não tenho muita experiência para poder falar sobre isso, mas basicamente é isso, tá bem? Minha gente, eu respondi todas as perguntas. Vocês têm mais perguntas? Passei um pouquinho do tempo. Eu vou fazer outras lives aprofundando algumas coisinhas que eu trouxe aqui, tá? Porque essa é a minha primeira live, assim, mais nos últimos meses, assim, sobre trauma. E a gente vai conversando sobre isso. Se ficou alguma dúvida e não deu para vocês perguntarem aqui, podem me mandar direct, tá bem? E compartilhem com alguém que vocês sintam que possa precisar desse conteúdo. A Alana se perdeu no fuso, vai ficar salva agorinha e você pode ver agora. Vou deixar salva assim. Beijo, gente. Até terça-feira que vem.